Aleluias. Igreja, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. O meu nome é Felipe, eu sou missionário na Sara Nossa Terra, casado com essa mulher linda aqui. Nós servimos o ministério Sara Nossa Terra em Monte Sião. Nós estamos à frente do culto de terça-feira naquela igreja maravilhosa. E lá, como aqui também, Deus tem feito grandes coisas. E eu gostaria que vocês aí da mídia colocassem o fundo, que o Felipe não prega sem fundo. Aleluia. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração agora, porque se o Senhor não vir com a palavra, isso daqui não vale de nada. É apenas homens. Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Deus, revelar a Tua palavra aqui agora, Pai. Espírito Santo de Deus, se faça real, como o Senhor já fez desde o louvor até agora, Senhor. Eu oro para que o Senhor, Deus, venha, Pai, de sobremaneira sobre essa igreja. Deus, que cada irmão aqui saia diferente da maneira que entrou, Senhor. Se nós estamos aqui, Pai, é para louvar e engrandecer o Teu nome. Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, revela a Tua palavra a nós, Pai, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é no céu, e que a partir desse momento, haja uma escada nessa igreja, que os anjos possam descer e subir sobre este lugar, trazendo a resposta de cada oração aqui, trazendo a resposta de cada clamor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu louvo o Teu nome aqui agora, Pai. Meus irmãos estão sedentos pela Tua palavra. Então, Senhor, se faça real, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. E nós repreendemos toda ação das trevas que venha sobre este ambiente, que venha roubar a palavra, roubar a nossa atenção. Nós lançamos fora, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém, graças a Deus. Aleluia. Igreja, eu quero falar para você hoje, essa noite, que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, mas o Senhor, como Deus que sabe todas as coisas, Ele tem que tomar muito cuidado para não dar algo que de início parece uma bênção, mas pode transformar uma maldição na tua vida. E o tema da minha palavra hoje é: não se esqueça de onde vem o poder. Não se esqueça de onde vem o poder. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21. E Deus vai falar em teu coração, no teu espírito. Essa palavra não é uma palavra que você vai sair daqui pulando, celebrando, mas é uma palavra que tem o poder de transformar a tua história. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado em legado. E o que é legado? É a história que você escreve enquanto vive. A palavra de Deus, ela é uma sequência de legados escritos de homens e mulheres que foram bem ou mal sucedidos. Homens que viveram segundo a plena vontade do Senhor, mas homens também que viveram a segunda plena vontade do Senhor, mas tropeçaram. Se você abriu a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, vamos ler juntos, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Eu quero mergulhar na palavra com você, meu irmão, porque, como eu disse, essa palavra pode poupar você de cometer um grande erro na tua vida.
Aqui a palavra de Deus já foi muito prática, ela foi direto ao ponto, ela não rodeou. Quem incitou o rei Davi a fazer o censo? O diabo, Satanás. Davi já era rei, ele já vencia grandes batalhas, mas por um momento ele deixou que Satanás entrasse no teu ímpeto e fizesse com que ele mensurasse o poder dele, o poder de Davi. E no versículo 2 diz assim: disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel. O que é censo? É o que o IBGE faz aqui no Brasil. Ele mapeia, ele numera, ele conta as pessoas. Então, disse: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Eu quero fazer um alerta para a igreja. Deus me tirou lá de Monte Sião, me trouxe aqui hoje para fazer um alerta no coração dos meus irmãos aqui de Ouro Fino. Quando tudo parece perfeito na nossa vida, quando nós estamos caminhando, saímos do pouco e já começamos a entrar na zona do muito na nossa vida, é aí que Satanás vai tocar a tua vida, a tua mente. É aí que o diabo vem como uma seta e joga, como fez naquele momento com Davi. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então no versículo 3 diz assim: então disse Joabe: multipliques o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os seus servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa a Israel? É impressionante que quando eu estava buscando a Deus, por muitas vezes a gente pensa que quando nós caímos por engano, nós caímos porque ninguém nos alerta. Mas eu ouso a dizer para você que você cai pelo seu próprio engano, porque o Senhor nunca deixa você cair sem antes revelar alguma coisa para você. O Senhor nunca deixa seus pés, se você caminha com Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele coloca lâmpada nos teus pés, irmão. A coisa mais maravilhosa que existe de servir a Deus é que nós temos um reino à nossa disposição, nós temos o próprio Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, o nosso conselheiro, que caminha conosco da hora que nós acordamos até a hora da nossa retirada, e da cama. Ele não deixa que nós sejamos enganados, a não ser que nós mesmos quisermos. Naquele momento, o servo de Davi, um homem da grande alta cúpula do reinado dele, advertiu o rei e falou: Senhor, por que você está pedindo isso, se estão todos aqui debaixo do teu reinado? E ele ainda adverte: por que você vai trazer culpa, ou seja, por que você quer trazer maldição para o reino de Israel? Irmão, é muito perigoso o poder. O poder é muito perigoso. Davi, ele não se contentou em ser o rei de Israel. Davi não se contentou em Deus trazer grandes vitórias a ele.
Ele queria saber o número de pessoas que estavam sobre ele. A vaidade tomou conta de Davi naquele momento. Quantas pessoas estão debaixo de mim? Quantas pessoas eu dou ordem? Quantas pessoas fazem aquilo que eu mando? Versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe a percorrer todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Naquelas duas tribos se negaram, porque eles sabiam que aquela ordem não vinha de Deus. Continuando, versículo 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço que te perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dizei a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, a Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíra de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. Disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando-se Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na mão estendida contra Israel. Então Davi e os cidadãos Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu que dissesse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Nós temos a imagem de 2 Davis. O Davi, quando estava no pasto apacentando as ovelhas. O Davi
que estava lá quando nem era suas ovelhas, ele defendeu com a vida. Ele dava a vida para defender aquilo que não era seu. O Davi do pouco, ele trazia a presença de Deus para onde ele estava. Já o Davi que alcançou as guerras, alcançou o reinado, alcançou o poder, esse deixou por um segundo o coração abater. E eu quero fazer uma reflexão com você aqui. Se você lá na tua casa, nós não vamos ter tempo aqui, mas se você pegar no versículo 20, você vai entender. E aqui hoje nós fizemos um ato profético com os pais, e quem é pai aqui entenda uma vez por todas esse princípio. Vai existir sempre uma condição que pode mudar todo o seu legado. Abra a Bíblia na tua casa, no capítulo 20, você vai entender. Por 2 momentos, Davi, aquele homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, por 2 momentos ele deixou que a vaidade tomasse conta, que tem tudo a ver com o censo que ele mandou fazer. Um momento foi esse. E sabe quando isso começou? Quando chegou a época das guerras, capítulo 20, uma página para trás da minha Bíblia. Quando chegou o tempo da guerra, os homens do exército de Israel se prepararam, foram e Davi ficou. Davi deixou a sua responsabilidade de rei, de quem ia à frente, de quem batalhava pelos interesses do seu reino, e ficou no palácio. O primeiro motivo, o primeiro exemplo foi esse, e eu não estou enumerando aqui por ordem cronológica, mas estou citando 2 vezes que Davi cometeu o mesmo erro. O primeiro foi esse do censo, em que o exército foi e ele ficou. E Israel prevaleceu em várias batalhas, mais de 4 batalhas ocorridas, meio que continuadas. Saía de uma, entrava em outra, saía de outra, entrava em outra, e Deus fez prevalecer Israel de todas. E a segunda vez foi quando o povo foi para a guerra e Davi ficou no palácio. Olhando no outro, coloca a imagem que eu mandei para vocês aqui, vocês vão entender o contexto. O que faz você separar do amor de Deus, igreja? O que faz você se ausentar da presença de Deus? O que faz você cair? O Davi, quando estava lá apacentando as ovelhas, era o Davi quebrantado. E eu falei esses dias em Monte Sião que quem é quebrantado não precisa ser quebrado. Porque a pior coisa de um homem é precisar ser quebrado para ficar quebrantado. Davi, quando ele estava no auge, sempre ele buscou, ele foi sacerdote, ele teve a tríplice unção, ele foi rei, ele foi sacerdote, foi profeta. Um homem quebrantado, mas por alguns segundos que não roubaram o título de homem segundo o coração de Deus. E aqui vem uma chave tremenda para a nossa vida. Como homens e mulheres, igreja, nós vamos errar. Eu vou errar. Mas o erro é natural, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Olha essa imagem. Quando Davi estava lá apacentando as ovelhas, fazendo o que era quando estava no pouco. Eu sempre falei isso, quando eu leio
A parábola dos talentos, quando o Senhor volta aos servos e começa a prestar contas. Eu leio aquilo e eu sempre falo. E que você não me recrimine pelo que eu vou falar aqui, porque é algo que Deus colocou no meu coração. É muito fácil a igreja, os irmãos, ser fiel no pouco. Né, Bruno? O Bruno, quando não tinha nada, é um exemplo disso. Era muito fácil, porque vinha na igreja de a pé. Lá em Monte Sião eu tenho uma serva lá que é assim, vem à igreja de a pé, debaixo de sol, debaixo de chuva, está lá. E eu falo para ela, olha, a Bíblia fala que ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei, mas eu vou te dizer uma coisa, é mais fácil você ser fiel no pouco, porque o pouco te faz você gerar um clamor, o pouco te faz você jejuar, você buscar a Deus para que você saia daquela condição. O pouco e clamor, o pouco e busca com Deus é algo que liga a essência de buscar ao Senhor. Mas quando o homem chega nessa posição aqui, ó, ele começa a ver as coisas do alto, ele sobe o patamar da tua vida. O nosso irmão Major Elcio, quando era soldado, com certeza, né, irmão? Gosto muito do militarismo, ele sabe disso, quase segui essa carreira. Quando era soldado, todo mundo dava ordem, hoje o homem dá ordem para quase todo mundo. Quando a pessoa chega num alto comando, aí ele tem que ter cuidado. Quando o homem sai do pouco e vai para o muito, você tem coragem de fazer censo. Quantas pessoas eu governo? Quanto dinheiro eu tenho? As coisas começam a se inverter, que lá em Gênesis, Deus criou o homem e no final do dia ele falou, que criatura perfeita que eu criei. As coisas se transformam porque a criatura começa a se auto-adorar e se perde a essência entre os céus e a terra. São 3 ou 4 coisas que separam os servos de Deus de Deus. Primeiro, dinheiro. Segundo, sucesso. Terceiro, mulheres. E as mulheres, homens. E eu nem lembro o resto. Tem essas coisas, a Bíblia fala que sacode, tremem a terra. Eu imagino quando eu fiz essa imagem, pedi para o ChatGPT fazer, isso é maravilhoso. Eu comecei a olhar essa imagem, fiquei uns 2 minutos olhando. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar meditando. E comecei a pensar em Davi, porque Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. E eu comecei a pensar, como é ser grande como Davi? Como é alcançar grandes posições? Como não deixar o coração se envaidecer? Porque toda ação, igreja, toda ação tem uma retaliação. Toda ação má tem uma retaliação má. Isso se chama consequência. A nossa vantagem, como disse aqui Davi tinha uma coisa que é desejável a nós. O homem errava, mas imediatamente ele reconhecia o erro e sabia onde que estava o perdão. Por isso, igreja, nunca se esqueça da onde Deus te tirou. Nunca se esqueça da onde você veio.
Por isso que Jesus vai chegar para você e falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Deus vai falar isso para você, aqui na terra. Jesus vai colocar você em uma posição quando você estiver com o coração pronto. Calma. Estava buscando a Deus hoje e tive uma revelação. Falei: Beatriz, acabei de ter uma revelação aqui que talvez você já tenha tido. Que glória que você já tenha, mas um dos maiores exemplos de autoidentidade que foi nos dado como presente foi Jesus no deserto sendo provado por Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é muito inteligente. O diabo começou a tentar Jesus para que Jesus mostrasse o poder que ele carrega. Ele começou: mas se não está escrito. Jesus, a palavra de Deus em Filipenses diz: tenha vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Ele veio na terra não para demonstrar o teu reinado com poder, e o diabo quis em todo tempo que ele mostrasse que ele era Deus, e se ele mostrasse que era Deus, ele perdia o poder de Salvador. Se Jesus ali, vai ter situação que vai acontecer isso com você. O diabo falou: mostra o teu poder, mostra o teu poder, mostra o teu poder. E você não vai poder mostrar, porque se você mostrar, você perde. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus só rebatia em palavras, porque se ele rebatesse em poder, todo o plano da salvação era anulado. Que demonstra no final de Filipenses 2. Se humilhou, e depois no final fala: e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Provérbios tão conhecido, Provérbios 16, 18 diz assim, Provérbios 16, 18: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. No início, igreja, eu quero fazer uma pregação aqui agora para você sondar o teu coração. No início, a igreja muitas vezes era quebrantada. Você era quebrantado. No início da sua jornada, você acreditava que a vontade de Deus era perfeita.
No início, você cria nos seus profetas e honrava eles. Aí começou a chegar o muito. E quando chega o muito, nós temos a predisposição de começarmos a ruína. Não sei para quem esta palavra está sendo ministrada, mas uma coisa eu sei, que o Senhor, Ele é grande misericórdia, que o Senhor, Ele é tardio em irar-se, que o Senhor possa ter, Ele já tem, mas que você possa ter essa sensibilidade de sondar o teu coração e entender que é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que eleva, é Ele que rebaixa. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida, é Ele, peça a Ele, Ele é misericordioso, Ele não é como eu, porque tem horas que eu me pego que eu não tenho misericórdia. O Senhor tem, igreja, o Senhor tem misericórdia. Eu sou muito grato por essa igreja, porque foi a primeira vez que eu sentei ali, ó, dia 31 de dezembro de 2016. Eu sou muito grato a essa igreja, porque aqui teve pessoas que pregaram no Revisão de Vidas, Maurício Braga, e alguns não estão mais aqui. Washington. A palavra de Deus diz que se tem uma coisa que nós devemos guardar é o nosso coração. Não deixe que Satanás venha te incitar em fazer coisas que você sabe que não vai acabar bem. Porque como eu comecei minha pregação aqui, o Senhor não deixa você vacilar sem antes te alertar. Se você caminha com Deus, eu não aceito você falar isso perto de mim. Ele não deixa. Ele sempre vai te dar um conselho. Ele sempre vai mandar um irmão. Como aconteceu aqui. Sabe o que está faltando muitas vezes no nosso meio, igreja? A gente tem falado isso muito, irmão de Sião. A igreja está sem escudeiros. A igreja está sem pessoas que pegam e defendem o corpo de Cristo. Se uma coisa aconteceu ali, uma coisa aconteceu aqui, uma coisa aconteceu lá, uma coisa aconteceu cá, os escudeiros precisam se levantar e poupar. Nos lembremos do que aconteceu com Noé. O filho foi e expôs a nudez do teu pai. Irmão, não exponha jamais a igreja. Se tem uma coisa que Deus, Ele tem o maior amor, o maior zelo, o maior cuidado, a maior... É só você ver. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Tem horas que a gente tem que observar. Quem aqui já teve situações que teve um enfermo e aqui os pastores declararam e pediram para que a igreja entrasse num clamor em culto e viveram o milagre? Quem aqui já teve essa experiência? Pouca pessoa.
Não é possível que só isso aí de gente que viu esses milagres. Nunca viu, Bruno? Quando a igreja se reúne, não tem o que para a igreja, não tem o que para o poder da igreja. Quando os irmãos como corpo se ajuntam num único propósito, não há maldição, não há trevas, não há demônios, tudo é despedaçado. O próprio Senhor Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se coloca de pé no seu lugar. Entrando na reta final dessa palavra, eu quero falar uma coisa para você que tem me incomodado. Som. E talvez aqui seja a minha pregação. Mateus 16, 26 diz assim, alerta. Vamos ler junto, Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Irmão, não adianta nada você chegar lá no muito. Eu tenho exemplos no meu contato social que eram para atingir uma plenitude. A hora que era para estar vivendo o perfeito, não estão conseguindo usufruir. Por quê? Quiseram ganhar o mundo, mas a alma foi perdida há muito tempo. Presta atenção, igreja, porque não adianta você querer ganhar. Eu sempre falo para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe da minha entrega, eu quero viver segundo a tua vontade. Eu quero ir bem devagarzinho, dar um passo aqui, um passo aqui, um passo aqui, um passo aqui. Tem um louvor que fala que por onde eu for as suas bênçãos me alcançarão, me acompanharão. É assim que tem que ser na vida de todos os irmãos aqui. Para onde você for, igreja, a presença de Deus tem que estar lado a lado. O que separará de vós o amor de Deus? O que separará vocês de Deus? Não queiram alcançar lugares, mas para isso você perca a sua identidade. A coisa mais alegre da minha vida, eu falo para minha esposa sempre, eu já fui bancário, já tive em lugares de honra, mas a coisa mais maravilhosa da minha vida é hoje poder ser um pregador, trazer a palavra de Deus. Isso me alegra, isso me alegra. E como cristãos, o que é mais maravilhoso é que em toda conquista você enxergar as mãos do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, a palavra diz isso. O verdadeiro filho é aquele que reconhece tudo que o Pai põe à mão. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, igreja. Reconheça o Senhor nos detalhes da tua vida.
Em nome de Jesus. No nome santo de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Pai, nós oramos aqui hoje, Senhor, para que o Senhor possa distribuir a cada irmão aqui a provisão, que o Senhor possa, Deus, dar segundo cada um aqui, Pai, tem de estrutura para receber, para que esses irmãos não se percam nas bênçãos. Senhor Deus, guarda, Pai, o teu corpo, que é a igreja. Guarda cada irmão aqui, Pai. Não nos deixe, Pai, vacilar nos pés, Senhor. Não nos deixe que aquilo que o Senhor nos dá todos os dias, não nos deixe que a prosperidade que chega na nossa casa nos traga vaidade em coração. Deus, não deixe, Pai, que nada destrua, nada roube a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero falar uma coisa para você. Olha para mim, irmão. Tem pessoas, e eu já vi muito isso no pouco tempo que eu caminho com Deus. Tem pessoas que são fiéis até chegar ao muito. Tem pessoas que, como a Bíblia nos relata, que quando Jesus passava, só queria os milagres. Isso é errado? Eu creio que sim. Porque o Senhor não quer uma experiência, o Senhor quer uma intimidade. O Senhor não quer uma experiência, Ele quer um relacionamento. Ele, para mudar a tua história, não é um dia, é uma vida. Ele não quer um dia da tua vida, Ele quer a sua vida toda. Para que você possa caminhar. Tem uma passagem que eu amo, que é quando Samuel foi entregue pela mãe dele para ficar naquele templo, na escola de profetas, né? E a Bíblia fala que Samuel crescia ano a ano em estatura, em conhecimento, que as vestes dele era trocada porque ficava curta. Assim, todo ano a mãe levava uma veste que servia. É assim que tem que ser na nossa vida. Tenha paciência. Tenha paciência, porque o que cresce em 30 minutos é só bolo, irmão. É o bolo que a tua esposa faz para você. É uma vida. O legado não é um minuto, o legado é a tua vida. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o nosso legado. Olha para trás, olha para onde Deus tirou, esquece, daqui para frente é uma outra vida, é uma nova história. Deus pode renovar dia a dia a nossa história. Amém? Que o Senhor possa ter falado no teu coração. Eu honro a Deus porque a melhor coisa que existe é nós estarmos na presença de Deus. Coloque todos os seus caminhos na presença do Senhor e você vê que vai dar certo. Você verá, os seus olhos verão que vai dar certo. Coloca tudo na presença de Deus. O teu levantar e o teu deitar. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte.
Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada irmão aqui, Pai. Que cada irmão e irmã que está aqui, Pai, seja abençoado com autoridade, Senhor, com a autoridade dos céus. Que eles estejam uma semana abençoada, que eles tenham, Senhor, toda a sorte e bênção para essa semana. Que essa semana seja repleta de milagres. Que essa semana seja repleta de milagres, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, responde, Pai, a oração de cada irmão aqui. Abençoa com saúde, com fartura na sua casa, irmão, em nome de Jesus. E vá em paz, que o Senhor acompanhe a sua casa, fique na tua casa, fique na tua família, esteja sobre você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê mais um aplauso ao Senhor. Nós estamos encerrados. Que a graça e paz do Senhor esteja com você.